Nono conto: O Pequeno Monstro Verde. Assim que meu marido saía para o trabalho, eu ficava sozinha em casa, sem nada para fazer. Sentava na cadeira ao lado da janela e, pela fresta da cortina, ficava em silêncio observando o jardim. Não havia motivos para me dedicar àquela contemplação, mas não conseguia pensar em nada melhor. E eu acreditava que, cedo ou tarde, aquilo me ajudaria a achar alguma outra coisa para fazer. Mas entre as coisas do jardim, meus olhos acabavam parando na faia. Sempre foi a minha árvore favorita. Eu a plantara quando pequena e acompanhei seu crescimento. Era como uma amiga e sempre conversava com ela. Naquele dia, também devíamos estar conversando. Não lembro sobre o quê. Também não sei quanto tempo fiquei sentada ali. Ao contemplar o jardim, o tempo fluía suave e ininterrupto. Devo ter permanecido assim um bom tempo, pois nem percebi a chegada do anoitecer. De repente, escutei um estranho barulho ao longe. Barulho abafado. No começo, pensei que fosse coisa da minha cabeça, algum tipo de delírio, ou um presságio sombrio. Prendi a respiração, permaneci quieta e concentrei a minha atenção nele. O barulho se aproximava de mim, gradativo e resoluto. Não tinha ideia do que poderia ser, mas uma coisa era certa. A vibração desagradável que aquilo emitia me provocava arrepios. Enquanto isso, a terra ao redor da raiz da árvore se elevou lentamente, como se um líquido denso estivesse prestes a jorrar. Prendi a respiração. A superfície se abriu em sulcos e da terra surgiu o que parecia ser um par de garras. Fechei as mãos em punho e não tirei os olhos daquilo. Alguma coisa estava para acontecer. As garras cavavam a terra com força e, quando o buraco por fim se abriu, um pequeno monstro verde despontou lentamente de dentro dele. O monstro possuía escamas esverdeadas e brilhantes. Ao sair do buraco, chacoalhou o corpo para desgrudar a terra de suas escamas. O nariz era bem longo e, quanto mais perto da ponta, a coloração verde se tornava mais intensa. A ponta era estreita e fina como um chicote. Seus olhos, no entanto, eram como os de um ser humano, expressavam os sentimentos, o que me deixou assustada. O monstro veio devagar até o terraço e bateu a porta com a ponta do nariz. Os toques reverberaram pela casa. Para que ele não percebesse a minha presença,
Andei na ponta dos pés até o quarto dos fundos. Não pude sequer soltar um grito. Não havia nenhuma casa na vizinhança e o meu marido só voltava do trabalho tarde da noite. Não tínhamos uma porta dos fundos pela qual eu pudesse fugir. Na minha casa só havia uma porta, aquela na qual a besta batia. Prendi a respiração e permaneci em silêncio, fingindo não estar em casa. A esperança era que ele desistisse e fosse embora. Mas não foi isso que aconteceu. A ponta do nariz dele ficou ainda mais fina e, ao posicioná-la na fechadura, mexeu de um lado a outro até conseguir destravar a porta com certa facilidade. Enfiou o nariz pela fresta e, durante um tempo, permaneceu ali à entrada como a cabeça de uma cobra a espiar a casa. Se eu soubesse que ele faria isso, teria esperado com uma faca ao lado da porta para cortar a ponta daquele nariz. Pensei. As facas da cozinha eram afiadíssimas. Mas o monstro esboçou um sorriso irônico, como se tivesse lido meus pensamentos. Então, se pôs a falar de um jeito estranho, repetindo certas palavras como se ainda as estivesse aprendendo, embora não gaguejasse. Saiba que não adiantaria fazer isso. Meu nariz é como o rabo de lagarto. Pode cortar. Ele nasce de novo, sem parar. Cada vez mais forte e mais comprido. Seria perda de tempo fazer isso. E durante um tempo, seus olhos ficaram revirando de forma muito sinistra, feito peões. Será que ele lê os pensamentos? Se é capaz de fazer isso, estou muito encrencada. Não gosto da ideia de alguém espionando minha mente. Ainda mais uma criatura bizarra que eu não sei de onde veio. Pensei. Senti o suor frio encharcar o meu corpo. O que ele quer comigo? Será que pretende me comer? Ou talvez me levar para debaixo da terra? Pelo menos não é um monstro tão asqueroso que eu não consiga encarar. As patas cor-de-rosa que despontam das escamas verdes têm garras longas e são até bonitinhas. Analisando bem, esse monstro não parece hostil, nem parece querer fazer mal. É claro que não. Ele assegurou, inclinando levemente a cabeça. Ao chacoalharem, suas escamas produziam um tilintar que lembrava alguém balançando levemente uma mesa com xícaras de café. Não quero comer você, que ideia. Nem quero te fazer mal. Não tenho motivos para isso. Então, tive certeza. Ele conseguia mesmo ler os meus pensamentos. Estou aqui para pedir sua mão em casamento. Está entendendo? Vim de um lugar
muito profundo. Não foi nada fácil. Tive de cavar muita terra. Veja o estado das minhas garras. Estão praticamente descoladas. Se a minha intenção fosse ruim, eu não me daria todo esse trabalho. Não acha? Gosto muito de você e é por isso que estou aqui. Lá nas profundezas eu vivia pensando em você, tanto que não pude mais aguentar e subi até aqui. Todos tentaram me pedir, mas eu não conseguia mais viver assim. Pense na coragem que precisei ter. Achavam que era muita pretensão um monstro como eu vir até aqui para me declarar. Acho que eles têm razão. Pensei, vir até aqui me cortejar é de fato muita pretensão. De imediato, as feições do monstro assumiram um ar de tristeza. Como que, para refletir aquele estado de ânimo, as escamas mudaram para um tom de lilás e o seu corpo encolheu. Cruzei os braços e fiquei observando as mudanças da criatura. As transformações pareciam atreladas aos seus sentimentos. Aquela aparência asquerosa devia mascarar um coração macio e vulnerável como um marshmallow recém-saído do forno. Se eu estivesse certa, poderia derrotá-lo. Resolvi fazer um teste. Você é mesmo um ser nojento. Mentalizei, a voz interior bem resoluta. Você realmente é um ser nojento. De pronto, as escamas mudaram para um lilás ainda mais acentuado. Os olhos começaram a inchar, como se absorvessem as minhas palavras maldosas, e tal como um figo, saltaram da órbita, deixando escorrer copiosamente um líquido vermelho semelhante a lágrimas. Eu não sentia mais medo daquele monstro. Uma série de imagens extremamente cruéis passou a assaltar a minha mente para atingi-lo. Como a de prendê-lo com arame farpado a uma cadeira grande e robusta, para com uma pinça bem pontuda arrancar uma a uma suas escamas verdes. Ou a ideia de aquecer em uma chama a ponta de uma faca bem afiada até ela ficar incandescente, fincando-a nele várias vezes. Bem fundo, nas carnes gordinhas e macias das panturrilhas. Ou me imaginava furando com ferro forjado sem piedade aqueles olhos que pareciam figos. Toda vez que essas crueldades me ocorriam, o monstro parecia realmente senti-las na pele e gemia, se contorcendo e agonizando. Derramava lágrimas coloridas e espessas em profusão. Das orelhas saía um gás acinzentado com aroma de rosas. Com os olhos inchados, ele me olhava com um olhar acusatório. Por favor, sou uma criatura jovem. Pare de pensar coisas tão cruéis. Por favor, pare de pensar nisso.
Eu não sou mal. Não quero fazer nenhuma maldade. Tudo o que sinto por você é amor. Mas eu não prestava atenção no que ele dizia. Está de brincadeira! Eu reprimi em minha mente. Você apareceu de repente no jardim, destancou a porta da minha casa e foi entrando sem pedir licença. Não o convidei para vir aqui. Tenho o direito de pensar o que eu quiser. E segui fazendo exatamente isso, imaginando as piores torturas. Recorri a diversos tipos de ferramentas para cortar e ferir o corpo do monstro. Imaginei tudo o que foi possível imaginar para um ser vivo padecer e se debater de tanta dor. Monstro, você não conhece as mulheres. Saiba que sou capaz de pensar num leque de maldades contra você. Muitas e muitas vezes. Depois de um tempo, os contornos da criatura foram se apagando e seu belo nariz verde foi diminuindo até ficar do tamanho de uma minhoca. A besta se contorcia no chão e por fim me olhou, tentando dizer alguma coisa. Parecia ser importante, talvez alguma espécie de mensagem ancestral que ele se esquecera de dizer. Mas a sua boca já sucumbia a uma dor dilacerante, sua silhueta ficou turva e ele desapareceu feito névoa. A figura do monstro se diluíra como uma sombra no anoitecer e só restaram os olhos salientes pairando no ar em uma expressão de dor e tristeza. Não adianta fazer isso, pensei. Não adianta ficar me olhando desse jeito. Você já não pode falar, não pode fazer nada. A sua existência está terminantemente acabada. Um tempo depois, os olhos também se dissolveram no vazio e a escuridão da noite preencheu silenciosamente o quarto.